E aí pessoal, 100%, aqui é o Everton Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre laudos sobre a análise de óleo, ok? Na verdade, com esse vídeo nós vamos finalizar a nossa série de vídeos sobre normas de limpeza de fluidos hidráulicos. Nós vamos ver por que é importante nós conhecermos aquelas normas e veremos isso através de um relatório ou de um laudo real, de uma análise feita no equipamento real, ok? Então vamos lá. Antes de a gente chegar nesse laudo, uma informação que é importante para nós é o seguinte: por que a gente tem que saber a dimensão das partículas, a quantidade delas e tudo aquilo que nós vimos nos outros vídeos? Primeiro, porque os componentes hidráulicos, todos eles, ou como qualquer outro equipamento mecânico, né, trabalham com medidas e tem que ter folga para funcionar. Tá? E nessa tabela eu coloquei algumas folgas típicas desses componentes. Esses valores aqui são todos em micra ou microns, ok? E por essas medidas aqui, vocês podem ver que a folga existente nesses componentes ela é muito apertada, ela é muito pequena. Então, por exemplo, um sistema com servoválvulas, né, e até hidráulico proporcional e tal, as folgas nos componentes internos é de 1 a 4 microns. E essa aqui é a folga, por exemplo, entre o carretel e a estrutura ou carcaça da válvula. Tá? Então, entre 1 a 4 micra. Se você se lembrou bem, por exemplo, na norma ISO 4406, ela classifica o nível de limpeza do óleo com base em partículas que vão de 4 micra a 14. Né? Então, é maior que 4 micra, maior que 6 e maior do que 14. Ou seja, só o número de partículas maiores que 4 microns já vai, digamos que já estará no limite aqui das servoválvulas. Tá? Lembrando que o grande problema, né, ou o maior problema é quando as partículas são até menores, porque aí elas podem se inserir nessas folgas e começar a sedimentar ali. Mas, de qualquer forma, a gente percebe por esses valores aqui que cuidar do nível de limpeza do óleo é extremamente importante, não é uma coisa secundária, não. Nessa outra tabela aqui, nós temos os níveis mínimos de limpeza recomendados para cada classe ou tipo de sistema hidráulico. E aqui a coisa aperta mais ainda, porque vamos pegar aqui uma situação, né, de laboratório aeroespacial, que é até a situação, eu creio que é a minoria das pessoas, né? Eu creio que a minoria de vocês que tem assistido esse vídeo se enquadra nessa categoria. Mas, de qualquer forma, nós já temos aqui o nível mínimo de limpeza recomendado para sistemas hidráulicos nessa situação. É o NAS 4. Temos aqui também uma norma que eu não falei sobre ela, mas não falei porque ela realmente está em desuso, que é a SAI 749. Então está aqui como comparação. Na descrição do vídeo tem um link do artigo onde eu peguei essa tabela, né? Aqui eu fiz uma adaptação e tal, mas tem um artigo lá que é bastante interessante também. Mas voltando aqui, para um sistema aeroespacial, nós estamos falando em AS4. Né? Mas olha só, para hidráulica proporcional, aqui já vai começar a ficar mais comum para nós. O nível de limpeza, NS5. Sistema de alta pressão. Aí eu creio que a maioria de nós, tá? A maioria, digamos que dos técnicos, e de vocês que estão assistindo, eu creio que vão se enquadrar nessa categoria aqui de, no mínimo, de pressão normal e alta pressão. Mas para alta pressão, nós estamos falando aqui de NAS 16, da NAS 1668, nós estamos falando aqui de NAS classe 6. Classe 6, tá bom? Por que eu estou citando esses níveis mínimos de limpeza e tal aqui? Por causa desse detalhe que eu coloquei até em vermelho aqui na tabela, que é o nível de limpeza de um óleo novo. No óleo novo, olha só, NAS 10, óleo novo, no tambor, novinho, chegou do fabricante para você lá, 10. Então, por mais que você tome cuidado no momento da alimentação do seu sistema hidráulico, né, tomando cuidado para não deixar contaminante externo entrar, se você faz isso manualmente, tem um funil específico para poder fazer esse serviço, né, para você completar o óleo lá, o funil guardado lá dentro do plástico direitinho para não ter contaminante nenhum, entre outras coisas, né? Ou mesmo que você utilize, por exemplo, uma bomba para poder bombear esse óleo para o sistema, para o reservatório,
Não vai adiantar, cara, porque o óleo que você está colocando aqui, ó, ele já está contaminado se você trabalha no sistema com alta pressão. É contaminação do próprio óleo. Isso, só isso aqui já justifica muito dos problemas, ou explica muito dos problemas que nós temos nas unidades hidráulicas. Geralmente a preocupação do técnico, do mecânico é colocar um óleo novo, né? Ah, não, o óleo está novinho na máquina, né? Mas não funciona. Por quê? Está muito contaminado para esse sistema aqui, está muito. Só para recordar, nós temos que lembrar que a classe, né, a classe, no caso a NAS 1638 para limpeza de óleo, ela é o dobro em termos de contaminantes do que a classe anterior. Então o NAS 7, por exemplo, ele tem o dobro de contaminantes do que a NAS 6. Tá? O NAS 8 tem o dobro da 7. E assim vai. Então esse NAS 10 aqui, ele vai ter, sei lá, 30, 40 vezes, tem que fazer a conta aí direitinho, mas de contaminantes a mais do que é o recomendado para um sistema de alta pressão. Então, você pode realmente estar contaminando o seu sistema hidráulico com óleo novo. Por isso é muito importante que tome-se cuidado com a manutenção do nível de limpeza do óleo. Inclusive, eu creio que isso aí, como o pessoal costuma dizer na empresa aí, né, a regra de ouro, se você está assumindo o sistema hidráulico, a manutenção do sistema hidráulico, se você quer implantar um sistema de preventiva, por exemplo, a primeira coisa que eu recomendo que você faça no equipamento aí que tem sistema hidráulico é pedir uma análise do óleo. Na análise do óleo você vai ter todas as informações necessárias, ou essas aqui que nós estamos falando, sobre a saúde do seu sistema hidráulico. É barato, é rápido e vale a pena. Tá? Agora vamos passar para o laudo, para vocês observarem do que eu estou falando aqui. Um laudo real isso aqui, tá? Nós vamos ver nesse laudo essas informações que eu coloquei aqui. Quantidade de água, índice de acidez, análise qualitativa das partículas e outras. Só um detalhe aqui, nas análises, né, na análise qualitativa, o importante você pedir esse tipo de análise é você saber que tipo de contaminante que tem no óleo. Tá? Porque, por exemplo, se você estiver encontrando muitas partículas aí de cobre, de estanho, de qualquer que for o componente, né? Você tem condições de saber que tipo de componente está se desgastando no interior do seu sistema hidráulico. Então, se você encontra muito cobre, latão, esses componentes assim, e no seu sistema tem uma bomba de pistões radiais, por exemplo, não pistões axiais, pode ser a sapata do pistão que está desgastando. Tá? Então, dependendo do volume desse particulado que você encontrar, você já pode pedir, por exemplo, uma inspeção na bomba, e entre outras coisas. Então, vale a pena a gente olhar isso daí. Mas observem direitinho aqui, ó, um laudo real de uma análise de óleo. Eu suprimi o nome aqui da empresa e tal, né, porque também não vem ao caso. Mas olha só, é um laudo, tá, de uma desenfornadeira. O tipo de óleo utilizado lá, Telas 46. 1.000 litros, tá, de óleo que tem um reservatório. Aqui a data, é bem recente isso aqui, tá, depois de 2010. Reservatório hidráulico. E aqui vem algumas informações em relação ao ensaio físico-químico. Eu não vou detalhá-las aqui porque, né, não é o objeto do nosso estudo, tá, desses nossos vídeos. Um outro momento a gente pode trabalhar essas questões aí. Mas aqui tem índice de acidez, tal. Aí tem o resultado antes, o resultado após, os limites. Lembrando que essas informações são as informações pedidas, né? O cliente pede essas informações, pode ter mais ou menos informações aqui. Mas o que eu quero destacar é o resultado. O resultado inicial, quando foi retirado o óleo desse reservatório, né, ponto de coleta, reservatório hidráulico, o NAS dele, 13, tá? NAS 13. Só para te situar melhor, essa desenfornadeira aqui, ela trabalha com alta pressão. Então, deveria ser inicialmente, tá, o óleo ideal, o nível de limpeza ideal para ela é o NAS 6. Estava com 13, cara, 13. É aí que eu brinco com o pessoal, tinha terra aí dentro. Tá? Pela ISO 4406, nós temos 23, 22, 20. O detalhe que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, gente. Vem a NAS 1638 e vem a ISO 4406. Tá? Então,
as duas normas mais importantes aí da gente trabalhar com nas nossas empresas aí e tal. NAS 1638 e ISO 4406. Aqui vocês estão vendo. Inicial, vermelho aqui, não foi eu que coloquei não, isso é do próprio laboratório que já coloca como crítico e precisa se tomar uma ação. Se a gente pegar, dando sequência no relatório, aqui é a análise qualitativa das partículas, então tem alumínio, cobre, cromo, ferro, silício, chumbo e aí vai. Tá? E aqui as quantidades. Em termos de quantidade não está tão ruim assim, tá? Tem uns que estão bem piores. Mas só para vocês verem também, ppm é partícula por milhão, a norma adotada e tal, né? Mas aqui é a análise que nós chamamos de qualitativa. Tem outras coisas também que podem ser extraídas numa análise qualitativa, como dimensão das partículas e outras coisas mais. Agora observe isso aqui, ó. Após purificação, o óleo encontra condição de uso, mas olha a diferença do óleo inicial, situação inicial do óleo para o final. É gritante a diferença. O número aqui está na ISO, né? 23, 22, 20 e aqui o final. Então olha como é que estava o óleo no sistema hidráulico do equipamento. Não é à toa que o equipamento o cilindro fica trepidando, válvula travando e tal. Aí se na desenfornadeira tem que abrir uma porta, a porta trava aberta ou não quer abrir. Tudo isso por causa de quê? De um sistema, de um óleo contaminado. Agora você imagina se o técnico não realiza essa análise. Como é que ele ia saber que o óleo está assim? Porque isso aqui é no microscópio. Você não vê essa clareza toda simplesmente olhando por cima, né, se não for feita uma análise. Então, toda essa série de vídeos, toda essa questão de norma que eu falei para vocês, o objetivo é esse aqui, ó, é você chegar nessa condição, pedir o relatório, saber interpretar esse valor, tá, e daí solicitar a correção do equipamento. Tá? E o que foi feito aqui? Uma limpeza, uma purificação do nível do óleo. Tá joia então, pessoal? Espero ter ajudado com essa série de vídeos. Espero que com isso, repito aqui a minha dica, né? Espero que com isso você implemente esse sistema de manutenção na sua empresa. Pede uma análise de óleo, ok? Não importa como seja o seu equipamento, pede a análise de óleo hoje e cuida, porque se você não fizer isso aí, vai dar problema. Talvez você vai ficar trocando reparo de componente, de válvula de cilindro, quebrando cabeça, perdendo tempo, perdendo produtividade, sendo que uma análise de óleo já vai te responder bastante coisa aí, sobretudo vai te dar mais tranquilidade em saber que o seu equipamento está trabalhando com óleo de qualidade e limpo. Então, se eu tivesse uma dica só, se eu pudesse dar uma dica só para qualquer técnica, cuida do nível de limpeza do óleo. Beleza, então? Se você gostou do vídeo, achou que te ajudou, curte, dá um like. Se você gostou e não está inscrito, se inscreve. Vai vir muito mais informação aqui para frente. Curta nossas redes sociais. Sempre friso isso no final dos vídeos. Se você tem dúvidas, você pode deixar aí no comentário também, mas principalmente deixa lá no nosso contato no treinit.com.br. Tá? Se inscreva no site e manda sua dúvida por lá, porque essa dúvida ela vem direto no meu e-mail. E toda dúvida que chega no meu e-mail eu respondo. Mesmo quando eu não posso ajudar, eu mando um e-mail falando que infelizmente eu não tenho como ajudar na questão. Tá? Nós temos uma equipe pequena, então a gente não tem condição de responder todas as dúvidas apenas nos comentários deixados nas nossas redes sociais. Mas repito, pode deixar aqui no comentário do YouTube, deixa sugestão também, todas as sugestões que são feitas eu as anoto para que no momento que for possível eu faça os vídeos e tal sobre essas sugestões. Se você se inscrever lá no trend.com.br, dá uma conferida lá na caixa de spam para ver se o e-mail ele não foi direto, tá, para a sua caixa de spam. Isso é comum em qualquer provedor de e-mail, né, que a gente chama aí. Eles tentam proteger o cara e o negócio vai lá para o e-mail, lá para o spam. Então dá uma conferida lá. Deixei também, deixei aqui na descrição links de artigos, tá, muito interessantes aí sobre essa questão de nível de limpeza de óleo. E no mais é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.